povo, estamos de volta com mais um Cabeça de Homem, além do óbvio. E o nosso tema de hoje é a química dos corpos. Os nossos convidados são o Dr. Antônio Pedreira, médico, psiquiatra e terapeuta, escritor e com vários livros publicados e que está sempre aqui com a gente. O nosso outro convidado, Valdo Silva, meu colega daqui da Rádio Metrópole, também atua em outras rádios. Enfim, meninos, quero saber, liguem pra gente. Existe química entre você e sua companheira? Meninas, também quero saber. Alguma vez vocês já olharam pra alguém que deu alguma coisa diferente, deu aquela reação no corpo que arrepiou tudo e você ficou vidrada, não conseguiu parar de pensar naquela pessoa? Liguem 3505-5000, 3505-5000. Ou então entre no site metro1.com.br, mandem sua mensagem aqui pro estúdio ou no Facebook, na nossa página Cabeça de Homem. Uma vez aqui eu disse que todos os amantes apaixonados pronunciam 4 frases. Vamos recordar quais são elas? Primeiro, tem a impressão que já lhe vi antes. Eu já lhe conheço de algum lugar. Não é possível, não? Parece que é cantado, mas não. É uma sensação do déjà vu, né? Já vi essa pessoa. Segundo, é uma sensação curiosa de atemporalidade. Como se no tempo e no espaço nós sempre estivemos juntos. Tem a impressão que a gente está junto, a namora tem 2 semanas, parece 2 meses, parece 2 anos. É como se sempre tivesse estado juntos. A terceira frase é muito curiosa, é reunificação. Quando estou com você, me sinto completo, total. Não precisa mais ninguém. Eu e você, e o resto é o resto. Né? E a última, que é a necessidade. Agora que eu te encontrei, não dá mais para viver sem ti. Não me imagino mais sem você. Como aquele ouvinte que se separou recentemente, está na necessidade, sentindo, puxa vida, está na sofrência, para usar o termo aí da moda, por conta dessa perda. Então, por que será que os amantes apaixonados aqui na Austrália, no México, nos Estados Unidos, em Sergipe, qualquer lugar do mundo, né, pronuncia essas frases? Não tem nada combinado. Isso é a face inconsciente de uma atração. Você está vendo aquela pessoa, algo ou alguém muito especial. E tem relação com o quê? Com o olhar quando a mãe está amamentando, que para e fica com o bebê ali, fazendo aquele contato de intimidade. E existe também uma outra coisa que é interessante. Quando a mãe sorri, e aqui bem na testa tem, na região frontal, evidentemente, lá de dentro, não vê, neurônios de espelho que fotografam o que está vendo ali. E grava, aquilo fica gravado. Quando você encontra alguém que tem aquela característica, seu olhar não vai ser mais o mesmo. Você vai ficar vidrado para olhar para aquela pessoa, não consegue tirar os olhos porque está lhe evocando seu primeiro amor. Evidentemente que mais adiante tem seu pai entrando na jogada, as meninas vão ter um Édipo, isso é outra história bem mais longa para ser explicada. Mas eu quero frisar o momento em que começa a relação amorosa, quando existe aquele sorriso, aquele olhar que é como se fosse hipnótico, depois hipnotizante. Gente, como diz a frase, existem mais mistérios entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. E aqui a gente está falando nem de céu e terra, e sim de corpo. Olha quanta coisa acontece no externo e no interno que a gente não tem nem dimensão. Agora, você quer ver no interno? Nessa hora a pessoa tem um banho de noradrenalina, ou norepinefrina, que é a mesma substância, dopamina, que fica dopado. Uhum. E ainda existe uma dietilamina. A pessoa está simplesmente dopado, não consegue dormir direito, perde apetite, acha que vai morrer se não encontrar aquela pessoa. E agora que tem o WhatsApp, toma o WhatsApp toda hora lá em cima da pessoa, mensagem, e às vezes acorda de madrugada pensando. É que esse sacudiu seus alicerces. É esse o ataque químico do apaixonamento. Ataque químico. Bom, ó pra aqui, ó. Quando a gente beija uma pessoa, o nosso pulso passa de 70 para 140 batidas por minuto, ou seja, dobrar. A gente tem 29 músculos entrando em ação no beijo, sendo que só 12 são na língua, e a língua tem 18 músculos. Olha quanto exercício. Agora, Valdo, conta pra gente. E o músculo cardíaco é que a gente não tá falando, hein? Eu tô falando só do lingual. Valdo, conta pra gente. Qual foi a primeira coisa? Não sei se você se lembra, já que você tem tanto tempo junto com sua esposa, o que foi que despertou? Foi o olhar, foi o toque, foi uma mexida de cabelo, foi um sorriso? O que foi que chamou a sua atenção com relação a ela? O sorriso. Tchan, 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 tchan. Foi diferente dos sorrisos que até então estavam pintando, entendeu? Foi algo que veio junto com algumas outras coisas assim, que a gente não consegue descrever. E eu queria de qualquer forma me aproximar daquele sorriso ali. E foi o que aconteceu. E a partir dali foi entrei em cadeia com um mundo diferente, assim. Eu passei a observar tudo diferente.
E girava e tudo, só parava nela, só pensava nela. Uau, Inclusive, Calvinho Pedreira. E olha essa voz sensual, como é o nome da sua esposa? Pode dizer ou não? Dina. Dina, um beijo pra você. Imagine ouvindo esse homem com essa voz sensual aqui do lado. Vai lá, Val. E a coisa, eu queria até relatar assim, um depoimento que é muito difícil, assim às vezes a gente... Porque é natural que as pessoas que estejam nos ouvindo agora, pô, até que ponto? Será que ele está querendo agradar? Tal, enfim. Mas eu quero, assim, ser muito sincero mesmo. Falar com o coração, com a verdade mesmo. Nos primeiros momentos, desde o primeiro encontro, a partir dali, uma coisa que me impressionava muito era o momento, a espera. Tipo, a gente vai se encontrar tal hora, tal dia, ela trabalhando, eu trabalhando. E aquela espera ali era algo assim que, sabe, era uma coisa assim que, ali é que eu via que tinha química, sabe? Porque você aguardar e surgiam pessoas parecidas com aquela silhueta assim, e você imaginar que era ela, mas não era, e aí o coração dava aquela... balançada e quando acontecia, e quando assim, é ela, ali não precisava de mais nada. Gente, foi uma Dina, coisa muito marcante. Gente, são tantas coisas que acontecem nesse programa. Aconteceu também já com alguns convidados. E antes de você dizer que falou com o coração, você falou com a alma. Porque você estava... você começou a falar dela e seus olhos começaram a mudar. Ou seja, a memória voltou. A questão da emoção, né? A lembrança voltou. E ele começou a viver tudo aqui na hora. Uau! Eu queria até fazer um relato aqui para ir mais fundo, que eu costumo, em outra emissora que eu apresento um programa, as pessoas às vezes, não seria especificamente do assunto, mas às vezes aquelas pessoas que ligam querendo desabafar um pouco, né? Uhum. E aí eu sempre faço alusão à frase de uma amiga também, radialista que passou por lá, que um ouvinte ligou desesperado, que não encontrava a sua cara metade, né? A pessoa certa, já estava assim desacreditado. Uhum. E eu na época eu estava em uma fase mais ou menos parecida, né? E eu, ouvinte dessa colega e tal, e ela disse assim, ó, não esqueça de uma coisa, um dia você vai encontrar o par certo. Aí eu falei assim, caramba, isso é legal isso, né? E aí eu comecei a trilhar disso e confesso, há 20 anos eu encontrei o par certo. Uau! Olha pra cá. A química da paixão, ela libera substâncias que produzem a sensação de felicidade, aceleram o coração e aumentam a excitação. É graças a esse fenômeno que surge o desejo sexual entre o casal, que muito além de algo físico, é químico. Como o Pedreira já explicou há pouco, o nome das substâncias que pra gente é um pouco difícil de gravar, mas que entender a gente entende, porque quando a gente olha pro outro e arrepia, e começa a ficar agoniada, e começa o coração bater, como o Valdo falou, e que o sorriso... Tudo a gente vê o outro, etc. Rolou química. Sim. Mas, gente, vamos rapidinho para os intervalos comerciais. 2 minutinhos, fiquem com a gente que a gente volta já. Cabeça de homem, além do óbvio. Robson Araújo falou. É sobre atração pelo cheiro. Uma vez uma vizinha minha foi lá em casa e quando ela chegou na porta, ela estava exalando um cheiro que eu captei e fiquei doido. Todo atraído, foi bom. Bom, a vizinha tinha uma boa higiene pessoal e tá provavelmente em uma fase do ciclo menstrual que liberou talvez ocitocina, que é uma substância que dá uma cola incrível. É por isso que a mãe fica tão ligada ao bebê, porque a hipófise dela, na verdade, a hipotálamo, que é uma região próxima à hipófise, fabrica a ocitocina, que é uma encefalina que vai dar uma cola, um desejo de estar junto, colado. Por isso que na fase apaixonante a pessoa não consegue ficar longe daquela outra pessoa, que está muito perto. Então, juntamente com a ocitocina vem a vasopressina, são 2 substâncias fabricadas bem no hipotálamo, que tem vários efeitos corporais, mas inclusive acelerar a pressão do sangue também, né?
Oh. Acelerando, batendo cardíaco. Ô, Pedreira, deixa eu te fazer uma pergunta. Que há pouco tempo você virou e falou assim, que uma pessoa sem testosterona é uma pessoa sem desejo. Sem tá? desejo. A gente sabe que tanto o homem, lógico, tem muito mais testosterona que a mulher, mas que a mulher também tem testosterona e quando ela tá com baixa de hormônio, às vezes ela faz injeção de testosterona. E quando eu vinha pensando sobre esse tema, a questão da química, eu fiquei pensando, eu fiz, poxa, e as relações homoafetivas entre dois homens, testosterona com testosterona? Menino, como é que isso pega? Bom, aí... Gente, eu fiquei assim, ó. Eu falei, gente, deve ser uma loucura. Uma loucura. Como é essa... Porque assim, a química rola. Até quero falar um pouquinho também, não só da química entre homem e mulher. E quero que você fale um pouquinho dessa química entre dois homens e duas mulheres. Tá certo. E quero mandar um abraço para Alan Cruz, porque estava aqui já na minha pauta e ele perguntou como é a química entre gays. Tá certo. Então, entre homoafetivos homens e mulheres. Muito bem. Vamos lá. Eu quero falar? Pode? Ah, sim. Deve. Primeiramente, deixa eu dar aqui um lembrete no mundo heterossexual. O que é que atrai um homem, que é uma fórmula incrível? É a mulher que tem a cara de menininha, mas é uma mulher. Não sabe? Aquele jeitinho todo infantil, todo dengozinho, não sei o quê. No entanto, ali é aquela, vamos usar essa palavra mais forte, fêmea, não? Ok. A outra coisa é a seguinte, quando o homem tem um jeito de macho, que tem uma pegada boa, a mulher vibra, mesmo que não seja, pode não ter essa beleza física toda, não, né? Pode até me perguntar o que é que achou dessa pessoa. Houve uma boa pegada, seguramente, né? Imprescindível, viu, Pedreira? Ter pegada. Agora tem homem que não sabe o que é pegada. Mulher sabe. Quando a gente fala assim, Ave Maria, tem pegada ou não tem? Tem gente que só de olhar, a gente sabe. A gente olha assim, ó, e fala assim, aquele ali tem pegada. Agora, às vezes, tem uma atração falsa também, como... Pois é. Valdo Silva colocou essa questão há pouco tempo. O que é uma falsa atração? Atração é o seguinte, às vezes a pegada, a pessoa imagina, puxa vida, eu pegar essa pessoa, vai ser uma coisa incrível e depois dá chabu. Não é nada que a pessoa estava pensando. Ver aquele homem, então aí é um homem tão frágilzinho, coitado, que quer mais ser protegido. Às vezes foi um filho dengado, um filho único, um filho que a mãe queria que fosse, era menina, e que foi criado como se fosse uma menininha, cheia de dengo, né? E essa pessoa, até numa relação homoafetiva, vai buscar uma figura masculina que seja dominante. Então, a gente pode ver que as relações homoafetivas, mulher-mulher, homem-homem, também existe aquele que é o dominante e aquele que é o recessivo. Então tem aquele que é mais dominante. Se os dois forem, ou as duas forem muito do mesmo tipo, termina não rolando a boa física. Às vezes vão até se supapar. Né? Se os senhores me permitissem, eu queria até ir um pouco mais longe na questão. Por exemplo, se existe a falsa química. Tipo também, assim, doutor. você é o que ele falou. A falsa química é você achar que atrai e não atrai? Não, que você até atraia, mas que seja uma coisa de momento. Pode. Que não se eternize ali, pode. talvez. É mais ou menos como uma propaganda enganosa. É aquela coisa que tem uma embalagem bonita, mas o conteúdo não é nada bom. Né? Então. E isso é muito comum, a gente vê aí pelo mundo afora, pessoas que têm uma estampa incrível, chega junto, é uma pessoa problemática, a pessoa se queixa da vida demais, vitimóide, meu Deus, que coisa horrorosa, que coisa, todos os homens são assim, são assados, começa a generalizar. Bom, logo a química se dissipa, porque você está vendo ali uma pessoa que a aparência, a natureza foi bondosa, deu uma boa estampa, deu uma expressão facial bonita, deu um rosto bonito, deu a simetria corporal legal, e no entanto o psicológico dela é terrível. Isso daí é como se fosse o seguinte, deu chabu, frustrou aquilo que seria a consecução. Me lembro também de um cliente que uma vez me disse que quando ele se atraiu para aquela mulher, viu ela dançando, aquele jogo de corpo deles, meu Deus, essa mulher na cama vai me matar. A mulher na cama não era nada daquilo, era só dançando. Então, é para que tenha um estímulo e tenha resposta. O estímulo pode ser visual, auditivo, pode ser kinestésico, quando dá pegada, pode ser de alguma coisa. Pega no braço, atravessa a rua, aperta mais forte, aperta num tom certo, pega de leve, parece que está pegando num bibelô. A mulher sente quando está sendo protegido por uma boa pegada. É a pegada. E aí... Você só triscou, mas pode ser leve ou pode ser mais forte. Talvez. Já pegou. E às vezes você vê um cara malhado, que parece que é aquele machão que vai proteger, é tão frágilzinho por dentro, só tem a embalagem externa. Não é isso? Isso varia bastante, né? E pode confundir as pessoas. Agora vamos separar uma coisa. O estímulo da resposta. Tá. O estímulo é o que aquela pessoa emitiu para me despertar o desejo ou a química.
resposta é você quem dá o seu todo, o seu organismo como um todo. É a resposta total de um organismo. Em termos de biologia, por exemplo, se eu der um choque elétrico, o corpo de um verme, por exemplo, se contrai. Tá. Então, o estímulo é o choque. A resposta é a contração muscular. Certo. Tá bem? Então, há inclusive uma coisa chamada de condicionamentos. Eu posso condicionar, por exemplo, eu pegar um verme com uma planária, pendurar no anzolzinho e botar luz vermelha, não acontece nada. Luz vermelha, nada. Mas se eu der a luz vermelha em choque elétrico, uma luz vermelha em choque elétrico, depois de mais ou menos umas 20 tentativas, eu já posso só dar a luz vermelha e ela se contrai toda. Então, foi um condicionamento através de um outro parâmetro. Então, vamos dizer assim também. Quando a mulher está bem maquiada, toda produzida, toda cheirosa, fazendo aquele jogo de corpo todo, o homem recebe um estímulo, está ali uma figura bem feminina. Quando vai se relacionar, olha, sabe que um homem comigo é assim, assim, assado, tem que comer regrado, tem que comer aqui na minha mão, não aceito tal coisa, começa logo com os 10 mandamentos rígidos. É uma propaganda enganosa, entendeu? Então, já frustra aquela química que seria a resposta do organismo. Vamos lá, meninos. Só levantem assim a mão ou não. Quero saber o seguinte, se vocês já se enganaram nessa coisa aí de química, tipo assim, aquela mulher que você imaginou, olhou, que fazia uma propaganda enganosa. Tentem voltar no tempo aí na adolescência ou no início dos anos, 20 anos, etc., que a gente tá doido, é só hormônio no corpo. Alguma mulher, vocês já olharam e falaram assim, pô, essa mulher vai ser maravilhosa, vai rolar uma química e não rolou? Com quem? Pra isso. Meu marido tá ali, que cala a boca, mas alguns aqui já levantaram a mão. Não precisa dizer quem. Bom, eu até perguntei, existe, pedreira, existe, a gente sabe que existe. Vamos lá, então a minha pergunta. Às vezes você tem um parceiro que tem um sexo, que o sexo é tão bom, ou parceira, e que aquela pessoa não tem nada a ver com você. Então, essa química do sexo, ela segura muito a pessoa, ou como é que ela age com relação ao outro? Porque às vezes você fala assim, pô, o sexo é bom demais, mas você olha assim, essa pessoa não é pra mim. Tá certo. Qual então, é o poder que isso exerce num homem ou numa mulher? Claro, eu entendo o seguinte, toda a função sexual está em função da reprodução. Tá. Nós, na verdade, somos robôs na mão da natureza. O imperativo biológico é dose, né, menino? É terrível, ela quer que a gente reproduza. Então, quando alguém elege alguém, é porque vai ter a perspectiva de uma boa prole, tá certo? Mesmo que a pessoa nem pense nisso, o corpo age assim, Isso. e te impulsiona assim. Se eu perguntar a 10 pessoas por que as pessoas se casam, a pessoa vai dizer companheirismo, é por carinho, por amor. No fundo, biologicamente, é para proteger a prole. Pode até ser hippie, mas é proteger a prole. Até um casal gay que quer proteger uma prole, nem que seja de laboratório, de proveta ou adotado. Muito bem. Tá. Então, existe esta aliança com essa finalidade. No entanto, o que se passa frequentemente é que quando duas pessoas se encontram, também começa a haver uma comunicação não verbal do que seria atrativo para a reprodução. O homem logo vai ter uma resposta imediata. Por quê? Porque todo o aparelho genital masculino é preparado para, não sabe o que vai acontecer, já se preparou, já se armou logo de cara. E a mulher também tem um sinal interno. Mulher não tem uma ereção, pelo menos visível, né? Mas ela tem uma lubrificação interna que é incrível, porque a gente sabe que o genital feminino ele é todo embutido, é todo escondidinho lá, mas na hora em que existe a atração mesmo, alguma coisa vem... Desperta e lubrifica. Desperta. E a lubrificação não é glândula, porque, vamos relembrar aqui, que histologicamente a vagina não tem glândula. Aquilo é produzido como um transudado de sangue que passa como suor, brota na testa, brota através das paredes do próprio endométrio e das paredes vaginais. No endométrio ainda tem glândulas, mas na vagina não tem glândula. E a lubrificação é imediata. A que tem do lado de fora, que é Bartholin, só depois de muito tempo é que vai dar sinal de vida. Mas aquela imediata, a mulher sente que ela umedeceu. Por quê? Ela vai ficar como se fosse preparando para o que deve e ela tem um sinal. Esse aí é uma perspectiva de um bom parceiro. E ele vai ter uma ereção súbita, não mais que de repente, instado pela testosterona, que é um hormônio incrível, e na adolescência, então, que está destilando todos os poros, é terrível, porque ele fica feito escoteiro. Sempre presente, sempre Deve pronto, ser né? uma agonia. É uma agonia lascada, né? Deixa eu ouvir meu colunista Maurício Magalhães na linha. Boa tarde, MM.
Opa, boa tarde, Mayara, boa tarde, Bahia. Eu entrei no ar mais cedo, estava ouvindo aí, pelo que eu vi, é doutor Pedreira. Aham. É um despartido, né? Ficar ouvindo ele falar em seguida, porque a gente se sente um... Com nada, Maurício, você sempre acrescenta. Mas assim, eu acrescento despreparadamente comparado ao que você estava falando, que eu acho que tem muito sentido essa compreensão, talvez democratizar aí esse conhecimento de como a gente trata com essas questões. O tema de hoje é a química, Mayara. Sim, a química dos corpos. Como é que ela é importante numa relação? Ela se materializa, o Pedro já estava falando aí, no lado do cidadão normal como nós, assim, é real, a dificuldade de a gente tentar... A ligação tá ruim, eu não tô conseguindo te ouvir. Eu vou te ligar de novo, me dê só um instantinho, porque tá entrando como se fosse água na linha. Te ligo já, 1 minutinho, desliga aí. Sim, Pedreira, voltando aqui rapidinho. Eu peguei alguns depoimentos e aí eu perguntando, a química dos corpos é fundamental numa relação? E René, casado, tem 40 anos, disse, é essencial, mas não fundamental, porque existem coisas mais importantes no relacionamento. Ele disse que para ele, essa química começa no olhar. Conversamos também com Demétrio Machado, 42 anos. Ele disse que houve química quando começou a namorar e que hoje, após 18 anos de casado, ainda há química entre ele e a esposa. E ele fala que a química é fundamental sim, mas que a química dos olhares também é mais importante e que ela evolui com a confiança e o tempo. Mas vamos voltar, Maurício Magalhães, que está na linha. MM? Alô, melhorou agora a ligação. Agora voltamos bem. Pedreira, sabe? Quem tá mais no programa hoje, Mayara? Valdo Pedreira. Silva, que é meu colega aqui, jornalista também, tem um programa em outra rádio, é daqui da Metrópole também. Salve, Valdo. A Metrópole é sensacional pela democracia, é de tudo e de todos. Salve, Mário Kess. Salve, bom dia. Vambora. Então, o que eu estava comentando, assim, é que o difícil é você racionalizar. O amor não é racionalizável, muito menos a química, né? Eu acho que ao longo da vida, eu tenho ouvi muitos programas, e o livro do Dr. Simar Coutinho, a gente tenta entender um pouco dessas questões da atração, homem, mulher, mulher, e como isso se materializa em algumas coisas incontroláveis no corpo, né? E assim, talvez a minha contribuição de hoje, talvez muito pequena pela ignorância sobre o tema, é que eu vi o Dr. Simar Coutinho alguns anos atrás comentando, porque você chega num ambiente, você não conhece ninguém, e especificamente alguma pessoa te atrai e é atraído por essa mesma pessoa. Você nunca viu, você nunca teve um contato físico, e ele tinha uma teoria de que o cheiro tinha um componente forte, que ele não tinha certeza disso ainda, mas que o cheiro era um dos elementos dessa atração da química que se materializava. Então, nunca mais ouvi nada, mas sempre fiquei curioso. Eu não sei se o doutor Pedreira tem alguma resposta em relação a isso, porque no ambiente de muita gente, porque exatamente aquela pessoa é atraída e você atrai. Exatamente, Maurício. A gente estava dando uma noção que existe uma parte psicológica profunda nisso aí que é inconsciente. Independente disso, aquela pessoa tem uma armação, vamos dizer, genética que propiciou um corpo que atraiu a pessoa por um detalhe, às vezes, corporal. Às vezes é sorriso, às vezes é um olhar, às vezes é um toque, né? Então, eu me recordo de uma pessoa que dizia, eu tenho uma pessoa que era noivo, que eu estou apaixonado por ela, mas essa pessoa me desperta tanto, não sei porquê. Aí fomos investigar e era porque ela pegava no cotovelo dele e dizia, meu filho querido, veja isso aqui pra mim. E tinha o mesmo tom de voz, o mesmo gestual, o mesmo lugar que a mãe pegava ele. Então, às vezes são coisas que estão fora da percepção, que a pessoa nem nota, tá certo? Por exemplo, eu tenho alguns clientes que só gostam de mulheres em termos de corpo, que tenham o seio com a auréola grande, porque exatamente como ele viu na mãe dele a primeira vez que ele teve acesso ao seio feminino, né? Então aquela imagem parecia uma lua cheia, para ele, se for de auréola pequena, não contava com ela. Atraía no início, depois não vingava. Então você vê quantas coisas subjetivas estão em jogo. Agora a mulher tem um hormônio chamado estrogênio, que na hora que esse estrogênio começa a diminuir, na verdade é um metabólito, o estradiol, que faz com que ela se mostre bem feminina. E na segunda fase, já a fase pré-menstrual, não fica tão atraente, não, porque a progesterona já está em ação, não? E é fato também sabido que na época da gestação, a mulher produz
produz um hormônio chamado prolactina, e esse hormônio que vai fazer com que a mama deixe de ser um órgão estético e cosmético para ser um órgão fisiológico, produzir leite. Esse hormônio também faz com que ela perca a apetência sexual, ela vê a coisa bonita e já não se atrai, só vai estar pensando no bebê, talvez, né? E o homem também não sente tanto desejo. Então, repare quanta química rola no subterrâneo da mente da gente. E é óbvio que, como o homem não tem andropausa, a não ser uma simulaçãozinha, não sofre perda do desejo. Porque nesse particular a natureza foi muito severa com a mulher. Acabou o estoque de ovos, perdeu a graça, a não ser na atualidade. Então é menopausa. O homem, como não tem andropausa, é fértil, até o fim da vida é fértil, ele vai sempre estar atraindo. Injeta hormônios, meninas! Hormônio, Maiara, para terminar, eu queria entender. Olha, eu queria só também motivar aí para a gente bater no futuro assim, a química sociológica, porque a Bahia é mais sensual do que outros estados. Isso é real. Gostei, Mas, MM, anotado. Professor Pedreira, pesquisa isso, porque isso é bom e ao mesmo tempo não é tão bom assim, mas vamos embora. Clima tropical. MM, esse mês a gente ainda vai ter competitividade nas relações e paixão mal curada. Semana que vem, então paixão mal curada. Dar um teaser. Que é ciúme nas relações. Ciúme de pinto é muito pior do que ciúme de popoca, mas eu desenvolvo no termo certo, no programa correto. Porque ele é velado e ciúme de popoca é transparente. Ok, obrigada, amor. Beijo. Bom, gente, a gente tá chegando ao final, já sinalizaram pra mim 2 minutinhos. Ó, Júlio, não tá gostando desse negócio não, viu? Tô perdendo 5 minutos do meu programa, que tá marcando 5:01. Hoje eu vou liberar, tem quantos minutos mais? 2? Não vou até 1 hora, não, Você é liberado, né? Não, né? Porque tem que entrar a propaganda comercial. Mas ok, eu quero mandar um beijo pra DG Barreto, que ele tá aqui, ó. Mas DG, sempre piadista. Essa conversa aí tá me deixando muito preocupado, porque eu estou namorando com uma estudante de engenharia química. Se eu me casar com ela, posso virar um dependente químico? Já é dependente químico, cara. A gente não sabe. Você depende quimicamente do que você não vê, DG. Na hora que dá aquele beijo que tem tato, olfato, gosto, tudo misturado, né? Aí dá um refresco condicionado, de repente você faz aquela ereção que não sabe nem de onde veio. Por isso que, às vezes, dançando, era um vexame para alguns homens que tinham que usar um suporte atlético para poder não incomodar a parceira, né? Enquanto que a mulher tudo embutido e passar disfarçadamente, mas ela sabia que estava alguma coisa acontecendo por lá por dentro. Deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui, que acabou de entrar uma mensagem de um anônimo. Maiara, boa tarde. Minha mulher perdeu o tesão por mim. O que faço se ainda amo muito? Vai lá, Pedreira, rapidinho. Olha, rapidinho, procure escute ela muito, fale com ela, procure de novo uma re-romantização. Então, vá pela via psíquica, não tente por via jogo de poder, não é dar presente, mas é você marcar presença e também falar de um modo que seja assim, como a gente viu do nosso colega, o Valdo, né? Ele falou muito bem, né? Falar de coração para coração. O caminho é esse aí. Pronto, então escute bastante sua mulher, que o homem se excita pelo visual e a mulher pelo auditivo. É tentar entender o que aconteceu com ela. E o grande desejo da mulher não é pelo corpo do homem. Você vai malhar, fazer o que quiser. É para se sentir desejada por aquele macho. Aí ela vai produzir um estradiol em maior quantidade. Mas acolha ela primeiro. E volta o desejo, hein? Acolha ela primeiro. Acolha primeiro. E mostre que você é capaz de protegê-la, é sensível também, sorria muito, cobre pouco, tem uma série de ingredientes, mas fundamentalmente vá por via psíquica, não vá por via física. Valdo, manda sua mensagem final aí, meu filho. Só tenho a agradecer pelo convite, é uma aula, né? É uma aula. A honra de entrevistar o doutor Antônio Pedreira, parabenizá-lo, você também, obrigado mais uma vez, os nossos ouvintes e acima de tudo, muito amor nessa relação. Até breve, todos vocês. Gente, obrigada. Vamos ficar agora com os meninos do futebol. Lavini tá chegando e já vou levantar. Semana que vem a gente volta com Paixão Mal Curada. Beijos, fui!